A paz do Senhor Jesus a todos. O texto de hoje de pregação se localiza no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, versículo 1 da palavra do Senhor. O título: A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Parte A do versículo 1 do capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir. O tema é um aperto todo especial. Vou repetir, o tema é um aperto todo especial. Neste texto que se segue, fala sobre 2 barcos, lavar as redes, estar em alto mar e apanhar grande quantidade de peixes, como também fala sobre o poder e a autoridade de Jesus e também sobre o chamado dos discípulos Tiago, João e Pedro. Note que no versículo 1 do capítulo 5 fala sobre o lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia ou Tiberíades, um extenso lago daquela região, ao norte do distrito de Israel. Quero falar aqui sobre 7 apertos. O primeiro aperto: Jesus, eu quero. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: Pedi, dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Este aperto que nós estamos tratando neste momento, será que seria a real necessidade? O segundo aperto: o Senhor pode. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 18 da palavra do Senhor, diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este segundo aperto: tu podes. O Senhor pode. O terceiro aperto da multidão: o Senhor tem. Aonde eles procuravam ajuda, não encontrava, porque o ser humano ele é limitado. Mas este aperto da multidão: o Senhor tem. O Senhor tem. Procurava em lugares errados e às vezes não encontrava, e quando as pessoas tentavam ajudar este povo, não tinha a condição para tal realização, mas foram a Jesus. O Senhor tem. Outro toque, o quarto toque: não estamos à toa. Ali o objetivo é concreto, sabendo que Jesus estava ali para abençoar o povo. E você que o procura, você não está à toa.
E se for da vontade dele, não há quem segure. Ninguém pode atrapalhar, ninguém pode impedir, porque ele é poderoso. O quinto toque: tu és o que cria. No Evangelho segundo escreveu São João, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor cria. Do nada, Ele faz. O sexto toque: o ato de carinho. O Senhor é grande. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, verso 17, diz: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. O Senhor é grande. Aleluia! Jesus te ama muito. Você é o centro das atenções de Jesus. Aleluia! Ele quem cuida de você, é Ele quem te escolheu. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer tanto assim do seu filho, que ainda cria, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor é grande. O sétimo aperto, o aperto que ninguém sabe na multidão. Ali poderia estar tantas pessoas anônimas, uma para outra, às vezes parentes, amigos, outras não conhecidas. O aperto que ninguém sabe na multidão. Mas Jesus sabe. O aperto que ninguém sabe na multidão é você e eu. É você e eu. A multidão às vezes não conhecia ali um ou outro, como eu havia dito, poderia ter parentes, amigos ali, familiares, mas Jesus sabia cada um, conhecia cada um e o que se passava. O aperto da multidão, você não precisa nem falar para Jesus, Ele sabe quem é você. Oh, aleluia! Sou eu, Ele já sabe. Ele conhece você. Você é a menina dos olhos do Senhor. Oh, aleluia! No livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 6 da palavra do Senhor, diz assim: então disse eu: ah, Senhor Jeová. Jeremias, ele começa a reclamar: ah, Senhor Jeová, mas no versículo 5 da palavra do Senhor diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu o conheci. Antes que saísse da madre, eu o santifiquei, e as nações te dei por profeta. O Senhor conhecia bem Jeremias, mas ele começa a questionar o Senhor: ah, Senhor. Ah, Senhor Jeová. Talvez você está questionando o Senhor também. Ah, Senhor Jeová, será que está olhando para mim? Será que o Senhor realmente conhece a minha situação? Ele conhece sim, porque Ele falou com Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta.
Talvez você está junto ao lago de Genezaré, esperando Jesus fazer algo por você. Que Deus abençoe os nossos corações em nome de Jesus. Eu vou repetir o versículo do capítulo 5, versículo 1 da palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O tema: um aperto todo especial em Jesus. Que Deus abençoe os nossos corações. Amém.